E aí, pessoal, tudo beleza? A gente vai dar início às nossas aulas agora, tá bom? Então, assim, vou iniciar falando sobre os princípios básicos do condicionamento físico, tá certo? O que é o condicionamento físico? Na verdade, o condicionamento físico é o aumento da eficácia do nosso corpo. É quando nós conseguimos realizar uma atividade com maior capacidade. Então, assim, nosso corpo, ele naturalmente ele vai desenvolver algumas capacidades físicas quando a gente tem um bom condicionamento físico, tá bom? Pode ser uma capacidade cardiorrespiratória, uma flexibilidade, força, resistência. Então, assim, a soma de todas essas características resulta no melhor condicionamento físico, tá bom? O condicionamento físico é exigido na nossa vida, no dia a dia, é exigido no esporte, é exigido em situações mais diversas que a gente encontra na nossa vida, tá bom? Esse condicionamento físico, ele é essencial para uma boa saúde também. Quando a gente não tem um bom condicionamento físico, a gente tem uma tendência muito grande, por exemplo, a adoecer. Quando, por exemplo, eu não tenho um bom condicionamento cardiorrespiratório, eu canso com muita facilidade ao fazer algum trabalho, alguma outra coisa que vai exigir desse condicionamento físico, tá certo? Então, assim, para a gente entender um pouco dos princípios básicos do condicionamento físico, a gente tem que entender primeiro quais são os componentes básicos da aptidão física, e aqui no nosso caso relacionado à saúde. Quais são aquelas capacidades que vão trazer o melhor benefício para a nossa saúde quando elas são bem desenvolvidas, tá bom? É basicamente o quê? A resistência cardiorrespiratória, a flexibilidade, a força e resistência muscular e também a composição corporal. Tá? Eu vou falar de uma por uma, explicando o que eu puder também, tá bom? Então vamos lá, para frente. Resistência cardiorrespiratória. O próprio nome já está falando. Né? A gente vê aqui na imagem, temos o quê? Um homem com a estrutura, né, cardíaca e também a estrutura pulmonar aqui sendo bem evidenciada nessa imagem. Então, é basicamente a utilização desses órgãos. É o sistema cardiorrespiratório, como o nome já diz. Cardio vem de coração, tá bom? Então, assim, o coração da gente, ele tem que estar bem desenvolvido. O coração, ele é formado por um músculo chamado miocárdio. E é um músculo, tá? Todo músculo, ele precisa estar fortalecido para ser bem efetivo, para que ele tenha eficácia no seu uso, tá bom? Então, o coração, ele é bem trabalhado a partir do momento que eu faço atividade física, por exemplo, tá bom? E o sistema respiratório é do mesmo jeito. Eu consigo aumentar a eficiência desse sistema de absorção do ar, da absorção e da utilização também desse oxigênio nas nossas células. Então, o sistema cardiorrespiratório, ele basicamente vai fazer o quê? Ele vai capturar o ar da atmosfera e aí ele vai pegar o oxigênio e vai direcionar para as células. Lá naquele momento onde o oxigênio entra na célula, ele vai produzir energia através de alguns processos metabólicos, tá bom? Então, assim, esse processo cardiorrespiratório tem que ser muito bem desenvolvido, porque o nosso corpo ele necessita de respiração. Nós somos seres que respiramos. A resistência cardiorrespiratória ela é fundamental na nossa vida, tá bom? O nome já está dizendo que é resistência, é a capacidade de resistir, é ter a capacidade de suportar um esforço cardiorrespiratório maior, ou seja, passar mais tempo exigindo tanto do coração como também do sistema respiratório, do sistema pulmonar, tá bom? E esses dois órgãos em conjunto, junto com os vasos sanguíneos, eles vão levar mais oxigênio para aquelas células que estão necessitando mais durante um esforço físico. Ele pode ser no esporte ou simplesmente varrendo a casa, simplesmente lavando a louça, lavando a roupa, porque ali naquele momento que eu estou colocando força, eu estou necessitando de mais energia naquele músculo. E o oxigênio vai precisar chegar com mais eficiência, com maior volume naquele local, onde vai solicitar mais força, tá bom? Então, a gente pode ver nas imagens dois exercícios que estão exigindo mais desse sistema cardiorrespiratório, que é basicamente o quê? No momento de uma corrida, aqui os músculos dos membros inferiores,
eles necessitam de uma quantidade muito maior de oxigênio. Então, querendo ou não, naquele momento ali, o esforço que o coração está tendo junto com o pulmão é muito grande. E aquele esforço ele vai gerar uma adaptação. O coração e o sistema pulmonar também, eles vão estar sendo requeridos com mais eficiência. Então, eles vão ter que sofrer uma adaptação ao novo estímulo que está acontecendo. Então, eles, com o passar do tempo, com a atividade física regular, ele vai fortalecendo ainda mais o sistema respiratório, melhorando a sua resistência. Podemos observar aqui nessa imagem a simulação do remo, onde se exige bastante do condicionamento cardiorrespiratório, tá? Então, assim, a gente basicamente tem que desenvolver uma capacidade cardiorrespiratória para que a gente consiga ter um melhor desempenho físico, normal, no nosso dia a dia, tá bom? Ou a gente tem um bom desenvolvimento físico, ou a gente não tem um bom desenvolvimento físico, né? E a gente acaba sofrendo um pouco essas consequências pela falta de resistência cardiorrespiratória. Aqui, por exemplo, quando a gente pode ver nas imagens, quando a gente vai fazer uma atividade física e a gente não tem um bom condicionamento físico, o que acontece? Nosso corpo ele vai sentir muito mais. O que acontece muito nas nossas aulas de educação física. Às vezes, pelo fato da gente ser sedentário, e aí, no momento que eu vou me colocar a fazer um esforço, por menor que seja o esforço, ele vai ser muito pesado para a gente. Então, vai ter que sofrer um processo de adaptação com o estímulo contínuo, ou seja, atividade física constante, a gente vai melhorando um pouco, senão a gente vai acabar do jeito que está aqui nessas imagens. Uma mulher muito cansada, outra que já tinha desmaiado praticamente, estava caindo no chão, tá bom? Vamos para frente. Flexibilidade. A flexibilidade é uma capacidade também que ela precisa ser bem desenvolvida para a gente melhorar a nossa saúde. A flexibilidade nada mais é do que a capacidade de realizar um movimento com maior ângulo articular, tá bom? É basicamente o quê? A gente pode ver aqui nessa imagem, a senhora que conseguiu estender a perna numa altura muito maior. Então, o ângulo que ela tem aqui do movimento, ele é muito maior. Então, ela tem uma boa flexibilidade. Um exemplo bem prático disso daí, quando a gente vai fazer um alongamento lá nas nossas aulas, e a gente vai tentar tocar no chão. Naquele momento, a gente consegue ver quem tem uma boa flexibilidade e quem não tem uma flexibilidade. Ela é uma capacidade que precisa estar bem desenvolvida o tempo todo. É uma tendência natural do homem perder a flexibilidade com o passar da idade mesmo, passar do tempo, né? Então, assim, a flexibilidade ela nos possibilita a estar realizando movimentos básicos, como pegar, por exemplo, o tênis que ficou lá debaixo da cama, lá no fundo, aquela meia que ficou jogada lá no canto. Então, assim, a gente vai ter como, através da flexibilidade, estar indo buscar aquela meia ou aquele tênis lá no fundo da cama, lá debaixo da cama, tá bom? A próxima capacidade física é a força e a resistência muscular. Eu acho que a força é uma coisa muito fácil de entender, né? Na verdade, a força é a capacidade de realizar um trabalho, de mover um objeto de um lugar para o outro, tá bom? A resistência, ela é a capacidade de resistir o maior tempo a um objeto que está sendo segurado. Por exemplo, eu pego uma garrafa d'água e seguro na minha mão, naquela postura ali. Ali é um trabalho de resistência, tá bom? Ou então a capacidade de realizar um movimento a maior quantidade de vezes. Por exemplo, para mim ter uma resistência de membros inferiores, eu consigo fazer não 10 agachamentos. Um modo que exemplifica bem, eu consegui fazer 50 agachamentos, 70 agachamentos. Ali ali é um momento de resistência. Composição corporal. A composição corporal, ela diz muito também a respeito de nossa saúde, tá? Como a gente pode ver aqui na imagem, tem duas pessoas basicamente com a mesma altura e com o mesmo peso. Só que se a gente parar para observar com mais calma, nem precisa tanta calma, tanta observação. A gente já identifica logo o formato do corpo totalmente diferente. A gente está vendo uma pessoa bem mais gorda e uma pessoa bem mais forte. No entanto, eles dois têm o mesmo peso. Então, como é que a gente pode ver uma situação dessa? O que é que a gente pode dizer
numa situação dessa? Uma pessoa bem gorda, basicamente da mesma altura, e outra pessoa bem forte, com o mesmo peso, tá? Mas olha só, se a gente for parar para analisar nosso corpo, ele é composto por alguns tipos de tecidos diferentes, tá bom? Aqui a gente pode ver muito bem na nossa imagem. Aqui o nosso corpo é constituído basicamente por quê? Por músculos, gordura, que é o tecido adiposo, e minerais, que é a constituição dos ossos, tá? Então, assim, além disso, a gente também tem uma grande composição de água no nosso corpo. Então, quando a gente vai fazer a observação de dois indivíduos, essas coisas, esses tecidos são levados muito em consideração. Como a gente pode observar aqui, esse indivíduo mais cheinho, ele tem uma composição maior de tecido adiposo. No entanto, esse daqui já vai ter um pouco mais de tecido muscular. E o porquê que isso acontece, essa diferença no volume dos dois? Um é mais forte, outro é mais cheinho. É basicamente por causa disso daqui, ó. O tecido adiposo, ele é um tecido que tem um volume muito maior. No entanto, o tecido muscular, ele é um tecido um pouco mais denso. É a mesma coisa da gente comparar 1 quilo de algodão com 1 quilo de chumbo. 1 quilo de algodão, ele vai ter um volume muito grande. No entanto, se eu pegar 1 quilo de chumbo, ele vai ser um pouquinho apenas em relação à quantidade que a gente tem de algodão. É por isso que se tem essa diferença básica entre esses dois indivíduos que têm o mesmo peso.